O maior mistério da New Who está de volta. E também o vilão que mais intriga os Whovians até hoje. Quando o Doutor e Belinda ficam isolados, ilhados em um planeta devastado, ao lado de uma equipe investigativa, o perigo pode estar muito mais próximo do que você imagina. Agarrado às suas próprias costas por 17 anos. Então sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para fazer a nossa análise semanal do episódio da segunda temporada de Doctor Who no Disney Plus, junto com o Chute Gato, com o Russell T. Davies e agora com a varada Sethur. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro episódio intitulado The Well, ou melhor, O Poço. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like nesse vídeo porque ele é muito importante pra gente, pessoal. Quando você deixa o like aqui, quando você se inscreve, mostra pro YouTube que você tá gostando do nosso conteúdo. Toda semana a gente tem análise por episódio da nova temporada de Doctor Who. Fizemos análise por episódio de Demolidor, de Pinguim, de Agatha desde sempre, em Superman e Lois, então compensa muito você ser inscrito aqui no canal, beleza? Ajuda a gente aí, e se você puder apertar no botão do hype, aperta aí, porque esse botão indica pro YouTube que você tá gostando do nosso conteúdo e coloca a gente num ranking ali especial do YouTube e ele divulga para mais pessoas. Vamos levar a palavra do Cofre Nerd mais à frente. Bom, então esse terceiro episódio, The Well, O Poço, ele tem um título muito propício para sua proposta. Ele é muito bem colocado aí, porque o episódio realmente é. Ele vem para desenterrar um antigo mistério que está encrostado na mente do fã desde 2008. Ou melhor, fixado nas suas costas. Ao tentar mais uma vez triangular a localização espaço-temporal usando um indicador de Vortex, ou um vindicador, como ele mesmo fala, em busca de levar Belinda de volta para a Terra no ano de 2025, o Doutor ele fica ilhado num planeta devastado por radiação, junto de uma equipe de investigação num futuro muito distante, que está em busca de entender e investigar o que aconteceu numa colônia de mineração que havia escavado um poço enorme na crosta desse planeta. O episódio conduz mais uma aventura num futuro completamente distante que chega a assustar até mesmo a Belinda, mas não deixa de atiçar sua curiosidade. A gente vê na Belinda algo muito paralelo e até um pouco contraditório. A vontade dela de voltar para casa se equivale um pouco também à curiosidade dela de viajar no tempo, de conhecer novos planetas, de conhecer figuras históricas e quem sabe ali se meter numa grande enrascada, como acontece nesse episódio aí, mais pro finalzinho. Inclusive, ao contrário do episódio passado, aqui a Belinda tem chance de abrilhantar ainda mais essa parceria de doutor e enfermeira. Ao se mostrar tanto brilhante quanto proativa, Belinda Chandra fez um voto de ajudar os enfermos, não importa o tempo, não importa o espaço, aonde ela estiver. Levados até a única sobrevivente de um massacre que matou todos os habitantes da colônia, a nossa querida Alice Fenley, uma cozinheira ali com deficiência auditiva, que se comunica por linguagem de sinais, até mesmo leitura labial, roteiro e direção se uniriam mais uma vez, assim como se uniram no episódio passado, para contar uma história por partes, para permitir que o espectador monte o verdadeiro enredo com as poucas evidências que são dados cena a cena pra gente. E durante a sua exibição, o episódio ele te atiça a tentar recordar um mistério que vem do passado. E eu tive essa sensação realmente de que cada vez ele ia plantando a ideia para eu poder lembrar de uma história que nós já vimos em um episódio da New Who. Antes de mostrar a que veio, o episódio ele vai fazendo essa degustação com você. Ele te faz degustar uma sensação que você já teve antes, quase como um déjà vu. Mais especificamente, na quarta temporada. Faz isso enquanto serve a ameaça atada às costas de Alice Fenley. Com essas doses de degustação, aquilo que está escondido no canto do olho, pode ou não estar até atrás de você. Pois aquele planeta em que o episódio acontece, que outrora era coberto de diamantes na sua superfície, brilhando, ou melhor, carbono 46, como eles mesmos falam, que agora está sendo extraído até seu âmago, se chamava Meia-Noite. E aquilo, nas costas de Alice, é a entidade que a gente já conhece. Um ser não corpóreo que já cruzara o caminho do Doutor no passado, em um dos episódios mais brilhantes da New Who, intitulado com o mesmo nome do planeta, Meia-Noite. E ele continua com o mesmo objetivo daquela época, sair dali. Eu já estive aqui.
Well, o Poço, ele poderia ser uma tentativa do Russell T. Davies de requentar uma história que já foi muito bem servida no passado no episódio Midnight. E eu digo poderia porque não é o caso, já que ele é muito bem executado, já que esse episódio é muito bem feito. Ao mesmo tempo que ele mantém uma direção de qualidade ao nos fazer sentir medo de algo que a gente sequer pode ver, algo que sequer a gente consegue ver a forma, ver a aparência, mas que na verdade usa da nossa imaginação, os co-escritores desse episódio, a Sharma Angel Walfall e o Russell T. Davies, eles dão novas características a esse vilão, dão novas regras para como essa entidade funciona. No passado, sabíamos muito pouco. Agora, por exemplo, temos a questão da posição de meia-noite. Toda vez que Alice vira as costas para alguém e começa a fazer a posição meia-noite no relógio, inclusive essa cena vista de cima é muito bonita, essa pessoa morre. A entidade a mata. Complementa ainda mais a mitologia dessa criatura que sempre foi muito tenebrosa, tanto para nós quanto para o Doutor. Talvez uma das poucas criaturas que ele nunca conseguiu derrotar. Afinal, ela teve 400 mil anos para se desenvolver em alguma coisa. E está aí o poder desse episódio, tanto nesse quanto do meia-noite. É deixar que a sua imaginação te assuste. É como terceirizar o provocador dentro do episódio, mas que não funcionaria se ele não tivesse pelo menos o mínimo de harmonia. Pulando de hospedeiro em hospedeiro, matando quem estivesse na posição meia-noite, a entidade sai de Alice, graças a uma traquinagem ali do doutor, mas acaba pulando nas costas de Belinda. Mas Shia, a capitã daquela equipe, que está liderando aqueles soldados na investigação, é quem se sacrifica para matar a criatura. Ela engana a entidade ao deixar a Belinda entre a vida e a morte. E como uma verdadeira heroína, pula em direção ao desconhecido, pula até o final do poço, já que a entidade, teoricamente, estaria com ela. O roteiro, inclusive, ele funciona muito bem para construir relação entre protagonista e secundários, muito diferente do que a gente viu no primeiro episódio, Robot Revolution. E olha que esse episódio tem muito mais personagem secundário. Essa equipe é muito grande, e apesar de que alguns não têm tanta importância, a gente consegue sentir a união dessa galera, a gente consegue sentir que eles são relevantes, que o doutor precisa tirar eles vivos dali, mas não vai conseguir, pelo menos não com todos. Mostra que o artifício de fazer isso é apenas tempo e concisão, pra gente poder se importar com personagens como a Shia, como a Mo, que também é uma outra soldado aí dessa equipe, que tem uma boa relação com a Belinda. Também nos faz agradecer que finalmente alguém matou o babaca do episódio sem muitas delongas, porque vamos conversar, sempre o babaca do episódio no Doctor Who acaba vivendo tempo demais pra ficar atiçando a nossa paciência. Por fim, o episódio ele não encerra nada, ele não conclui, porque ele não precisa. Onde está o planeta Terra? Porque ninguém o conhece, porque a gente não consegue voltar pra lá, porque não existe vestígio da Terra na memória de ninguém. É como se a Terra fosse apagada da própria história. O que a Senhora Flood, por exemplo, tá fazendo ali e o que ela quer com o indicador de vórtex que o doutor tá carregando pra cima e pra baixo. Será que ela quer voltar pra Terra também? Nada é respondido. Mas agora eu te lanço uma pergunta. Por que a entidade meia-noite se restringiria a uma regra de apenas pular para o próximo hospedeiro quando seu antigo está à beira da morte? Ela aprendeu, ela se desenvolveu, ela não se restringe. Ela acaba saindo do planeta. Ela estava alojada em Mo e ela pode muito bem estar aí agora.